Boa tarde a todos. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 24 e vamos encerrar este capítulo hoje. O capítulo tem como título: Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E me coube falar hoje o tema: os sãos ou os que têm saúde não precisam de médicos. Antes de iniciar a palestra propriamente dita, vamos analisar algumas questões para que possamos compreender os ensinamentos de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é composto de alguns textos retirados do Novo Testamento. Não foi retirado todos os textos, foram apenas alguns que Kardec pescou do Novo Testamento e produziu o Evangelho a partir disso. Além disso, são os comentários de Kardec e as instruções dos Espíritos. Neste capítulo em particular, nós não temos instruções dos Espíritos, apenas o Evangelho e os comentários de Kardec. O texto se inicia assim: Estando Jesus à mesa na casa desse homem, vieram ter com ele muitos publicanos e gente de má vida, e puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-os, diziam: Como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: Não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. O homem citado é Mateus, que naquela época era cobrador de impostos. Passando Jesus em frente à coletoria, se convidou para jantar na casa de Mateus. Que aí foi aonde os fariseus perguntou aos discípulos como é que Jesus poderia estar à mesa de pessoas de má vida, porque Mateus era cobrador de impostos. Depois deste encontro, Mateus tornou-se apóstolo de Jesus e depois da morte de Jesus tornou-se evangelista, que é um dos 4 evangelistas. Voltando ao texto do Evangelho, de que saúde será que Jesus estava falando quando ele diz que os que gozam de saúde não precisam de médico? Jesus estava falando de todas as enfermidades, pois Jesus curou tanto as enfermidades físicas como as espirituais. Curou o leproso, o paralítico, o lunático, os cegos, expulsou os demônios, que nada mais nada menos do que os espíritos obsessores. Porque demônios, da forma que nós somos educados, a grande maioria de nós brasileiros somos educados, não existe. Condicionou-se no meio espírita a aplicar passe indiscriminadamente, que é a prece com a imposição de mãos. Independente da pessoa estar enferma ou não. A doutrina espírita nos esclarece que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Sendo assim, fica explícito que devemos seguir os ensinamentos de Cristo. No Novo Testamento está escrito toda a história de Jesus. E não há relatos de Jesus impor as mãos em pessoas sadias. Jesus curou com sopro, com a lama, com a saliva, com o toque, com a imposição de mãos e provavelmente com outras formas que nós não conhecemos.
Então, é importante nós termos a consciência de que o passe, a imposição das mãos, o reiki, o passe, o jurei, qualquer um desses tipos de tratamento, não nos liberta das nossas imperfeições e dos nossos pecados. O que nos liberta das nossas imperfeições e dos nossos pecados é a reforma íntima. Jesus deixa claro que aquele que goza de saúde não tem necessidade de tratamento. Muitas pessoas acreditam que se vir a centro e não tomar passe, não tem validade. Na realidade, todos nós precisamos de tratamento. O espiritismo, como eu falo sempre, ele não promete cura. O espiritismo, ele faz o tratamento paralelo com a medicina material, da matéria. É importante que haja os dois tratamentos. Nós recebemos já aqui dentro do salão, porque a palestra, ela vem com os ensinamentos de Jesus e que nos esclarece e nos tira o véu da ignorância de conhecimento. A palestra, ela é como um banquete. O passe é o café pequeno. Porque se cada um de nós estivermos aqui, como eu já falei várias vezes a respeito de frequência, nós estivermos numa frequência elevada, nós recebemos aqui mesmo. Como nós podemos receber em casa e até dentro do banheiro, em qualquer lugar. Tudo depende da frequência que nós adentramos. O passe, ele realmente cura, porque é uma transfusão de energia. Mas claro que para isso o paciente precisa entrar na mesma frequência que estão os espíritos que possuem a energia, os fluidos curativos. Se não estiver na mesma frequência, não vai receber nem no salão, nem na sala, nem em lugar nenhum. Então nós precisamos ter em mente que tudo nasce na ideia, tudo nasce do pensamento. E quando nós nos colocamos em pensamentos elevados, nós promovemos a cura de várias enfermidades. E o passe vem contribuir com uma carga a mais de energia. Então, quem sofre de depressão, de ansiedade, de angústia, de todas as enfermidades emocionais e mentais, o passe é muito importante desde que a pessoa entre nessa frequência. Já as enfermidades físicas, vai poder se curar aqueles que tiverem o merecimento. E mais uma questão, como outras religiões chamam de karma, nós chamamos de programação. Então, se nós tivermos a nossa programação de vida, algumas questões que nós temos que passar por ela, por resgate, por prova, ou mesmo por expiação, nós vamos passar. Mas nós vamos passar com tranquilidade. Quando nós temos essa noção, esse conhecimento, né? Nós vamos passar com tranquilidade. E, na realidade, nós recebemos aqui no salão, e aqueles que estão saudáveis são capazes de contribuir com aqueles que estão realmente necessitando. Basta que enquanto estiverem aqui, depois que terminou a palestra, que se encerrou com uma prece, ficar aqui 5, 10 minutos no máximo, enquanto os pacientes necessitados estão na sala de passe, elevar o pensamento
e solicitar a Jesus que, se seus fluidos estiverem saudáveis, que eles possam ser manipulados em prol daqueles que necessitam. Se estamos saudáveis fisicamente, emocionalmente e mentalmente, podemos ser doadores. Todos nós, quando estamos saudáveis, somos capazes disso. Neste capítulo, Jesus nos orienta a não colocar a candeia embaixo do alqueire. E vocês ouviram essa palestra a semana passada. Kardec nos orienta que o Espiritismo veio para retirar o véu daquilo que estava oculto e que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Tanto Jesus como Kardec nos orienta a revelar aquilo que estava oculto. Isso quer dizer colocar todo o conhecimento em evidência, colocar ao alcance de todos. O objetivo da doutrina espírita é acolher, consolar e esclarecer. Disse Jesus: conhece a verdade e a verdade vos libertará. Neste mesmo capítulo, Kardec nos fala também a respeito da mediunidade. Ele diz que há quem admire que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de usarem para o mal. Parecem, dizem, que não há, que tão preciosa faculdade deveria ser atributo exclusivo dos de maior merecimento e das pessoas de bem. Kardec nos orienta que este é um conceito equivocado a respeito da mediunidade. No Evangelho, neste mesmo capítulo, está escrito assim: digamos antes de tudo que a mediunidade é inerente, é própria a uma disposição orgânica, da mesma forma que o homem pode ser dotado da visão, audição, da fala, pode ser também dotado da mediunidade. No capítulo 20, na questão 226, no item 11, Kardec pergunta aos espíritos, dos livros dos espíritos, Kardec pergunta aos espíritos da codificação: o desenvolvimento da mediunidade se processa na razão do desenvolvimento moral do médium? E os espíritos da codificação respondem: não. A faculdade propriamente dita é orgânica e, portanto, independente da moral. Mas se já não acontece o mesmo com seu uso, que pode ser bom ou mau, segundo as qualidades do médium. Médium não é santo. Muito pelo contrário. Tem uns que estão mais para outra coisa do que para a santidade. Médium é um ser humano comum. Apenas ele veio dotado de alguma sensibilidade que os não médios não têm. Kardec coloca a mediunidade na classe dos sentidos. Podemos então classificá-la como o sexto sentido. O homem, pelo uso do livre-arbítrio, pode abusar de todas essas qualidades. E se Deus tivesse concedido a mediunidade, concedido a mediunidade apenas para os bons, era da mesma forma que se ele tivesse concedido a capacidade de ver apenas para os bons. Se fosse dessa forma, a maioria da população seria de cegos. No livro dos médios, o capítulo 14, no item 159, Kardec diz assim: toda pessoa que sente
a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui privilégio e são raras as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médios. Esse texto poderia estar escrito assim: toda pessoa que vê, em qualquer grau de intensidade, tem aptidão de ver. Essa faculdade é inerente ao homem. Raras são as pessoas que delas não possuam alguns rudimentos. Raros são os que não veem. Se são raros, existem os que não veem, portanto, existem os cegos, como os que não têm mediunidade. Kardec diz que se tem procurado processos para desenvolver médiuns como se tem procurado diagnósticos. Se não existirem rudimentos, não há nada que possa produzi-los. Isso quer dizer que não é possível desenvolver mediunidade em quem não tem. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz de todas as camadas, todas as classes, toda a sociedade, tanto ao pobre quanto ao rico, tanto aos retos para os fortificar no bem, os viciosos para corrigir. Seria errado pensar que é necessário ser médium para atrair os espíritos? Essa é a pergunta que Kardec faz aos espíritos da codificação. E os espíritos respondem: os espíritos povoam o espaço, estão constantemente ao nosso redor, nos acompanham, nos veem, nos observam, intrometem-se nas nossas reuniões, invadem o nosso pensamento, comem na nossa mesa, dormem na nossa cama. Nós nos acotovelamos com eles e, segundo Kardec, na maioria das vezes, são eles que nos dirigem. Se é na maioria das vezes, é mais de 50%. Mais de 50% dos nossos pensamentos, sentimentos e desejos não são nossos. A mediunidade é um instrumento de comunicação com os espíritos. Os médiuns ouvem, vêem, sentem e percebem. Os não médiuns não vêem, não sentem, não percebem. Mas isso não quer dizer que os espíritos não estão ao lado de todos, influenciando com a diferença de que os médiuns percebem e os não médiuns não percebem. Segundo Kardec, compreende-se facilmente que devemos estar cercados dos espíritos que têm afinidade conosco. Então, cada um de nós temos os nossos companheiros espirituais, dependendo das nossas ideias, dos nossos gostos, dos nossos hábitos, valores e conceitos, de acordo com a nossa elevação ou com a nossa inferioridade. E se levarmos em consideração o estado moral do nosso globo, compreenderemos qual o gênero, qual a classe de espíritos que predomina entre os espíritos desencarnados no nosso planeta. Quer saber qual a categoria de espíritos que convivem conosco? Basta analisar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos desejos, nosso comportamento, pois somos atraídos pela lei de sintonia. Depende de qual frequência estamos sintonizados. Cada um de nós constrói o nosso próprio mundo, através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Uma boa tarde a todos, muita paz e uma ótima semana.